Boa noite, amigos, boa noite, irmãos. Estamos aqui na Casa dos Sete Flechas, Terreiro de Mãe Maria, Fraternidade Caboclo Sete Flechas. Hoje com a nossa cambona, Adriana, nossa amiga, e para divulgar um livro que a nossa cambona escreveu com muito amor, com muita paixão, com muitas graças do céu. E o livro chama-se Guia Rápido Umbandista. Isso. Crescendo, estudando para evoluir. E vou deixar a Adriana se apresentar, vamos fazer uma pequena abertura e depois vamos falar sobre o livro. Bom, boa noite, Juliano. É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje, vindo divulgar, o livro, esse livreto, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, Para quem não me conhece, meu nome é Adriana, sou cambona aqui da casa, Cambona aprendiz, vamos pensar assim, Mas muito feliz por ser filha dessa casa e tenho muito a agradecer, só tenho a agradecer, Deixa eu mostrar mais pertinho aqui a capa enquanto tu fala. E esse livro a gente pode passar em PDF, para quem tem mais facilidade no computador, no note, ou até mesmo no celular. E também eu fiz algumas cópias impressas para aqueles que têm a preferência de ter o livro na mão, também pode nos chamar, pode chamar o Juliano. Tem alguns grupos que o pessoal me adicionou e pode pedir o telefone aí mesmo, na live, e a gente pode passar as informações para quem gostaria de ter o livro impresso. No site mãemariaseteflechas.com.br vai estar lá disponível para download. Todos que foram convidados pelo WhatsApp já devem ter recebido esse PDF, porque eu vou enviar ele no momento do convite, quando eu mando por WhatsApp. E vai ficar para sempre lá no nosso site disponível para download. Então, esse livro, depois a Adri vai falar um pouquinho sobre como nasceu a ideia de escrever esse livro, mas como o nosso mestre Darcy, nosso amigo Darcy, sempre nos ensinou para fazer umbanda, botar o uniformezinho branco e começar com o Pai Nosso, começar com o nosso hino. E aí depois, então, saudando os 7 orixás, hoje nós vamos saudar os 7 orixás, em agradecimento por tudo isso que está acontecendo, porque ao mesmo tempo que para a Adriana veio, essa coisa de escrever o livro, para mim veio fazer o vídeo, e olha como as coisas se casam, se fundem. E assim, o Juliano foi um incentivador, quando surgiu a ideia, depois a gente vai contar, Depois a gente conta, então. Então, gente, eu quero convidar a todos para nós fazer o nosso hino da Umbanda. Saravá Umbanda. Saravá. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. É do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Umbanda é paz e amor, o mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Saravá Umbanda, que Deus criou para a prática da caridade espiritual. Saravá nossos guias, nossos caboclos e pretos velhos, que eles possam sempre estar ao nosso lado, se manifestando nos terreiros para a prática da caridade. Viva Deus! Convido a todos para fazermos um Pai Nosso de Umbanda, em favor principalmente dos irmãos que sabemos que estão doentes, que estão hospitalizados, que estão passando
por essa doença e também pelos irmãos que desencarnaram por causa dessa pandemia. Assim te pedimos, Jesus, que use da força da nossa prece, do nosso amor, em favor dos irmãos que estão hospitalizados ou em casa, acamados, e também em favor dos irmãos que já se encontram desencarnados. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, nos mares, nas matas, em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, o reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecemos as nossas faltas e dai-nos o sublime sentimento do perdão para os que nos ofenderam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Envia, Pai, um raio da tua divina complacência, luz e misericórdia para teus filhos pecadores que aqui labutam pelo bem da humanidade, nossa irmã. Que assim seja. Assim te pedimos, meu Pai Oxalá, que nos proteja, nos ampare, nos guie e leve a energia necessária a todos os irmãos que sabemos que estão doentes. Que assim seja. Viva Deus. Viva Deus. Então hoje vamos saudar os 7 orixás de Umbanda, para depois falar um pouquinho do nosso livro. Vamos começar saudando nosso Pai Oxalá. Isso aí. Jesus, estrela guia, me ilumina noite e dia. Jesus, estrela guia, me ilumina noite e dia. Ilumina terreiro de Umbanda com as luzes dos senhores de Aruanda. Ilumina terreiro de Umbanda com as luzes dos senhores de Aruanda. Salve Jesus. Saravá, mamãe Iemanjá. Oi Iemanjá, oi Iemanjá, vamos saravá. Oi Iemanjá, embarca na canoa, passarinho voa. Quem manda lá no mar é Iemanjá, e a rainha lá do mar é Iemanjá. Salve mamãe Iemanjá, Nossa Senhora nos proteja e nos ampare. Saravá, Cosme Damião. Cosme Damião do Crispim Crispiniano, caboclinho das matas, 20 festas mandamos fazer, festas e mais festas eu fiz, laraiá, 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 Cosme Damião do 27 de setembro. Salve São Cosme, São Damião, caboclinhos da pureza espiritual. Proteja todas as nossas crianças e ativai em cada um de nós a nossa criança interna. Saravá. Que assim seja. Salve Xangô. Meu pai Xangô é rei lá na pedreira, também é rei caboclo das cachoeiras. Meu pai Xangô é rei lá na pedreira, também é rei caboclo das cachoeiras. Na sua aldeia tem os seus caboclos, nas suas matas tem as cachoeiras, no seu saiote tem pena dourada, seu capacete brilha na alvorada. Salve, meu pai Xangô. Salve. Agradecemos o teu equilíbrio, Senhor, a tua força, a tua justiça kármica. Muito obrigado, Senhor, por nos proteger, nos
permitir que a gente possa estar realizando esse trabalho. Hoje estamos aqui para lhe agradecer. Saravá. Saravá. Saravá, Senhor Ogum. Ogum. Aqui. Eu tenho 7 espadas para me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Eu tenho 7 espadas para me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Ogum é meu pai. Ogum é meu guia. Ogum vai baixar na fé de Zambi da Virgem Maria. Ogum é meu pai, Ogum é meu guia. Ogum vai baixar na fé de Zambi da Virgem Maria. Saravá, 7 linhas de Ogum. Saravá. Que eles nos protejam. Agora Saravá, Oxóssi. Oxi. Lá no Mata tem Guiné, Tupinambá se ajoelhou, com suas flechas na mão, pedindo força e proteção. Na terreira de Mãe Maria, um clarim eu vi tocar. São guerreiros de Aruanda, vem saudar Tupinambá. São guerreiros de Aruanda, vem saudar Tupinambá. Salve o caboclo Tupinambá. Saravá todo o povo de Oxóssi, saravá as Juremas, saravá os 7 flechas, saravá todo o povo da mata. Nós pedimos a sua bênção, a sua proteção. Salve os pretos e pretas velhas. Lá no alto da serra tem um congá bem florido, congá de minha mãezinha, onde os filhos são socorridos. Tem um galinho de arruda, também tem de alecrim, para benzer todos os filhos do meu Senhor lá do Bonfim, para benzer todos os filhos do meu Senhor lá do Bonfim. Salve, pretinhos e pretinhas, saravá toda a linha das almas. Salve, pretos velhos, sua bênção, sua proteção. Assim saudamos 7 orixás, não esquecendo de saudar a Mamãe Oxum, não esquecendo o povo do Oriente, não esquecendo todos esses amigos espirituais, esses orixás, guias de luz, que vêm nos trazer o seu amor cósmico para dentro das nossas casas, para nós fazer caridade. Salve os guardiões também, que fazem a guarda enquanto a gente está aqui, né, fazendo essa live, eles estão fazendo a nossa guarda e a nossa proteção. A Deus. Que assim seja. E que eles estejam protegendo vocês também. Que assim seja, nas suas casas. Então, Adri, conta para nós como é que surgiu a ideia de escrever isso aí. Assim, eu já tinha contado numa outra live, né, que eu sou professora, né, e veio a pandemia, as escolas todas pararam. E no início ali a gente não teve muitas atividades com as crianças, porque ainda não tinha as orientações do governo do estado, então foi um início bem crítico, né, para todos. E pro escolar também, porque, né, foi atingido bastante. E então eu comecei a ler. Tenho muitos livros que a gente recebe, né, nesses sites, em PDF, livros que estão disponíveis, né, na internet para a gente ler. E eu comecei a ler, para não ficar ociosa. Porque no início ali, eu confesso que os primeiros 15 dias, né, eu achei que eu estava de férias, né? A gente fica, né, ali só em casa. Mas aí depois começou a me dar assim um vazio. Eu acredito que esse vazio com certeza atingiu muitas pessoas, né? E uma certa tristeza. E, né, eu pensei, vou ter que fazer alguma coisa para lutar contra isso, né? A gente tem que fazer, né? Sempre tentar se ajudar, né? Porque como que a gente vai ajudar o próximo se a gente não se ajuda, né? A gente tem que sempre buscar algo para que a gente possa nos ajudar.
Claro que se a gente não consegue, a gente pede ajuda aos irmãos, né? A gente se pede socorro também, né? Então aí veio a ideia do livro, né? Eu comecei no início, eu pensei, vou fazer um polígrafo, né? Mas isso não deixa de ser um polígrafo, né? Mas daí foi tomando uma proporção maior, que daí eu comecei a organizar os estudos, né? Aí troquei uma ideia com o Juliano e ele incentivou, como sempre, né? Sempre muito solícito, né? E a gente conversava ali bastante pelo WhatsApp, né? Trocando ideias, e ele disse, não, é isso mesmo, faz esse material e vai ser de grande valia, né? Boa. Então aí surgiu o livro, né? Esse livreto, eu chamo de livreto porque é um livrinho pequenininho, né? Apesar de ter bastante páginas assim, mas é um livro que a intenção é auxiliar muitas pessoas que não têm este conhecimento, né? Nós umbandistas, médiums de corrente, já pouquinho mais antigo, vamos dizer assim, só um pouquinho mais, né? Talvez a gente subiu só o primeiro degrau, vamos pensar assim, talvez porque eu acho que é uma caminhada longa, né? Por isso que tem essa escada aqui, porque essa escada aqui é o que eu penso, a gente tem que estar sempre subindo, sim, né? Estudando para evoluir, a gente tem que evoluir e para isso tem que estudar. Tem que estudar. Não existe forma, além de trabalhar aqui, claro, né? Auxiliando as pessoas, né? Na assistência e para nós mesmos nos auxiliar como pessoa, né? Como essa evolução. Então surgiu o livro, né? Vou fazer um parênteses, me veio assim uma frase do Evangelho do Espírito de Verdade que diz assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Eis o segundo. Então, amai-vos é a prática. Vem primeiro mandamento, faça a caridade. O segundo, instrua-te para saber por que tu está fazendo isso. Então, por favor. No Evangelho diz que não há caridade, não há caridade sem a salvação, né? Não há tem uma... Daqui a pouco eu lembro direitinho da frase do Evangelho. Daqui a pouco vem. Isso, e se vocês souberem, coloquem aí também na nossa live. Vamos nos ajudar. Exatamente. É por isso que a gente está aqui. Mas enfim, então veio este livro, né, com o intuito de ajudar as pessoas, esclarecer, porque as pessoas vêm aqui na assistência, né, e não sabem o que acontece nos bastidores, né? E como cambona, a cambona aprendiz, eu sempre digo isso, que eu sou cambona aprendiz, né? As pessoas fazem muitas perguntas. Por que disso? Por que daquilo? Porque elas são curiosas. Claro. Elas querem estarem aqui dentro, né? Recebendo passe, a vibração, a boa energia. Mas elas são curiosas. Elas ficam cuidando e isso é ótimo, né? Isso não é uma crítica. Não. Isso é ótimo, porque eu quando estava ali do outro lado, meu Deus, eu cuidava todos os passos. Tudo que todos faziam, né? Todas as entidades, a cambona, enfim, eu cuidava tudo, né? Porque eu queria aprender. Então, por isso que veio, né, esse livrinho para sanar as dúvidas, né? Um pouquinho só das dúvidas do que acontece dentro do nosso terreiro, né? Dentro das casas, não só a nossa aqui em específico, né? Mas dentro das casas, né? E qual o olhar, né, que as pessoas têm que ter quando vão visitar uma casa. Sim. Isso é importante, né? Isso é muito se é uma importante. casa séria, se não é uma casa séria. Não estamos aqui para julgar o trabalho de ninguém, né? Quem já leu um pouquinho do livro... Já viu e sabe que eu fui repetitiva, né? Que não há uma verdade, né? Que eu não sou a dona da razão, que os autores aqui, cada um tem a sua vertente, a sua verdade, a sua intuição, porque nós dentro do terreiro do Sete Flecha, a gente segue as orientações do nosso guia-chefe, Exatamente. né? Ele é o que nos
que nos rege, que nos orienta, que nos ampara. Como em qualquer casa, né? Como em qualquer casa, Todas exatamente. as casas são regidas pela entidade espiritual que vai fazer aquelas pequenas ajustes para atender aquela corrente, para atender aquele segmento de assistência que está indo ali. Às vezes as pessoas perguntam assim, né? Mas por que a cor do Cosme Damião é rosinha claro, né? Porque nós seguimos um padrão, né? Que nós aprendemos já numa outra casa, né? Que foi na nossa terreira de Mãe Maria, exatamente. E nós trouxemos para cá. Mas, né? Se a orientação do nosso guia-chefe um dia ele falasse, não, vocês podem usar também, é um exemplo, azulzinho claro e branco. Sim. Né? Nós iremos usar, porque nós temos a nossa orientação. Exatamente. Né? E nós temos o Juliano, né, que é o nosso dirigente, né, que é uma pessoa que também busca o estudo, busca as orientações, né? Porque a gente precisa dar o conhecimento também para as nossas entidades, né? Elas são, em sabedoria nem se fala, né? Elas são maravilhosas, são entidades de luz, espíritos assim que a gente não sabe nem a dimensão da luz, né? Sim. Mas a gente também precisa, enquanto médium, estudar, né? Até porque, pessoal, as nossas entidades nunca farão algo que irão contra o nosso íntimo, aquilo que a gente acredita lá no fundo da nossa alma, mesmo que aquilo fosse assim mais correto. Então, se por exemplo para mim Oxóssi é verde, eu acredito isso do fundo da minha alma. Mas a gente vai ver no autor aqui, por exemplo, o Rivas Neto, ou W.W. da Mata Silva, ele diz que a cor de Oxóssi é azul, né? Será que um dia o Caboclo Sete Flechas pode se manifestar e dizer que Oxóssi é azul? Pode ser que isso aconteça, mas talvez por isso ferir a minha consciência, talvez ele nunca faça, porque ele respeita a minha consciência. E aí por que eu tenho que estudar? Porque se eu estudar, daqui a pouco eu compreendo que Oxóssi também pode ser azul. Aí, quando isso não ferir mais a minha consciência, para mim tanto faz, se pode ser verde, pode ser azul. Aí isso permite que a entidade venha um dia e diga assim, olha, a partir de hoje, Oxóssi vai ser azul. Mas porque isso não fere aqueles que estão dentro do culto. Por isso a importância do estudo, para que a gente amplie a nossa visão, né, Adri? Isso, e eu penso também, e eu não sei, eu já falei tanto que eu citei aqui no livro sobre a tua... Quando tu faz uma oferenda, né, uma planta para Oxóssi, uma velinha verde, tá? Mas tu só tem uma velinha amarela e tu não tem uma planta de arruda, uma guiné, tu tem uma rosa, né? Mas tu quer ofertar para Oxóssi, porque é o que tu pode do fundo do teu coração num momento. Sim. Tá? Então, tu pode sim ofertar sem culpa as rosas e a vela amarela, né? Com certeza. Tudo que é feito com amor no coração, com... sem querer, assim, como é que eu vou dizer assim, ter humildade, com humildade, né, tem valor, e eu penso isso, Adriana, né, que tem valor sim, que às vezes, né, a gente segue ali as cores, porque nós estamos dentro de uma casa, nós temos as nossas doações, nós compramos, né, mas porventura um dia faltar, né? Sim. Uma cor de pemba, uma cor de vela, aquilo que é feito com amor, com humildade, com a caridade, que é o que prega a verdadeira Umbanda, é maravilhoso. Sim. Então, é isso. Então, eu quero ler, Adri. O Juliano, ele quer ler o sumário, ele vai ler, porque a fonte, eu já havia falado, eu tenho um problema sério de visão,
E eu, ao invés de fazer uma fonte enorme para trazer, acabei não fazendo, né? Gente, eu vou lendo devagarinho, vou deixar a Adriana fazendo comentários ao longo dessa leitura, é uma leitura breve, mas eu quero dizer assim, tem uma palavra que eu acho assim, que a Adriana fez um compêndio, ela fez Para mim é um resumo, que essa palavra é muito bonita, é um resumão. Um resumão, essa palavra é muito bonita, eu nem sei falar. Das nossas coisas, das coisas da Umbanda, né? Então, o que ela botou? Para deixar vocês curiosos aqui, né? Ela foi muito feliz. E ela, além do prefácio, é claro, ela começa assim: Umbanda e sua história. O que é Umbanda e Umbanda Espiritismo? O que tu fala aqui, Adri? A Umbanda, sua história, eu coloquei ali, né? Uma introduçãozinha, que foi a história de Zélio Fernandino de Moraes, né? Que foi a pessoa que trouxe a Umbanda. Na verdade, a Umbanda já existia, né? Ele só denominou, né? Anunciou, exatamente. E organizou o rito. Que isso não estava organizado antes do Zélio. Tá? Depois eu coloquei ali alguns conceitos de Umbanda, tá? De várias vertentes. Quando eu quero dizer vertentes, são vários autores com várias opiniões, que tem escolas, né? Diferentes. E opiniões, às vezes, contraditórias. Mas que se lê com um olhar, vai ver que é a mesma coisa. Que todos vão na humildade, caridade, amor ao próximo. Exatamente. Então, assim, tem a origem da palavra, né? A origem da palavra Umbanda. E nas suas, assim, na vertente esotérica se diz isso. Na vertente mais africanizada se diz aquilo. Mas não vamos contar tudo, Juliana. Não vou dizer, não. Eu sei, ela não quer que eu conte. Umbanda e Espiritismo, a relação da Umbanda com o Espiritismo de Allan Kardec, não é? Isso. Assim, eu coloquei Umbanda e Espiritismo, porque eu sempre vou falar, porque eu, Adriana, tá? Porque eu acho que isso é muito pessoal, né? Como fui eu que escrevi o livro. A obra é dela, tá? Já me perguntaram, mas a autoria intelectual é minha? Não, a autoria intelectual é dessa moça aqui, ó. Eu falo, assim, o que eu penso, tá? E deixo bem claro, com toda a humildade do mundo, né? Que eu não tenho a verdadeira, a verdade absoluta. De repente, daqui 10 anos, eu vou ler isso aqui e vai ter uma outra opinião. Pode ser que tu discorde de 90%? Exatamente, mas, né, porque estudei mais, enfim, né? Mas assim, por que eu ligo a espiritualidade à Umbanda? Eu, mesmo médium, há muitos anos atrás, lá na terreira do Seu Darcy, eu e o meu esposo Adriano, a gente já tínhamos o hábito do Evangelho, tá? Quando nós nos afastamos da casa por motivo de saúde, tá? Nós continuamos o Evangelho no lar, tá? Por quê? Para não perder o vínculo com a espiritualidade, né? Claro que a gente sabe que os nossos guias, os nossos protetores, nunca nos deixam de nos amparar, né? Sim. Isso eu quero deixar uma coisa bem clara, não é porque tu entrou, isso eu falo no livro, tá? Não é porque tu entrou num terreiro que tu é obrigado a ficar naquela casa o resto da tua vida, né? Porque tem o tempo de evolução da pessoa, tem as fases, tem as etapas que tu tem que cumprir naquele terreiro. E às vezes tu sai, né, e tem até uma certa culpa, né? Ai, meu Deus, eu larguei o terreiro, eu saí do terreiro. Mas se tu olhar com um olhar mais com razão, né, tu vai ver que às vezes tu precisou daquela etapa para tua evolução também, né? Para dar o próximo passo. Isso. E eu penso, né, daí quando o Juliano convidou para vir aqui para casa, sendo domingo de manhã, que é dia que eu posso vir, né, a missão da casa é trazer para assistência e para as pessoas que vêm aqui o Evangelho, né, saber orar, rezar, né, buscar as respostas no Evangelho. Então casou, porque a gente já fazia na minha casa, todo domingo às 20 horas, nós fizemos.
Casualmente o Juliano Herdamos também. dela também. A gente faz todo domingo às 20 horas, né? Coincidentemente, também faz. Né? Então assim, e eu penso, né, que o evangelho sim pode casar com a Umbanda, né? Porque a palavra de Jesus são os ensinamentos de Jesus para as pessoas, né? E as pessoas vêm buscar muitas respostas aqui na assistência e a gente precisa estudar, né? Precisa saber o que Jesus faria. O que Jesus disse. É difícil. Não estou dizendo que não tenho as minhas fraquezas, não, né, que não tenho, que em casa não tenho, nós nem que existe relacionamento perfeito, né? Tudo flores. Isso não, nós somos humanos, mas estamos aqui em busca, e isso é importante, tu estar em busca, né, de uma evolução. Então, gente, ela segue aqui, né? O que é Umbanda, Umbanda Espiritismo e Umbanda e o Evangelho no Lar. Né? Como é que os umbandistas fazem o evangelho no lar? Não vou contar aqui. Eu fiz uma breve explicação, né? De como eu penso, né? Como que nós fizemos, né? Biografia, de Allan Kardec, um pouquinho da história de quem foi Allan Kardec. Né? Só para quem não sabe, né? A quantidade de títulos que o Kardec tinha, leiam essa obra que vocês vão saber quantas coisas ele tinha de bagagem acadêmica. Né? Ele era professor de muitas matérias. Item 4, né? Mediunidade. Tipos de mediunidade e mediunidade nos tempos atuais. Mediunidade num sentido bem amplo, né? Explicando ali, bem básico, né? Esse livro é uma linguagem simples, básico, né? Não tem nada assim sofisticado, né? É uma simples, nem profundo demais. Exatamente, não bem simples. Então, assim, ali explica os tipos de mediunidade, porque às vezes as pessoas pensam que é só incorporação, né? Porque vem só incorporação aqui dentro e nem sempre é só esta. Então, ali também dei uma breve pincelada. Uma pinceladinha. Isso. O que é religião? Religião e doutrinas mais conhecidas e religiões africanas, que é o capítulo 5. Isso. Então, assim, também da mesma forma, fiz uma breve explicação sobre o que é religião, né? Com muita leitura, muita pesquisa. Eu assisti muitos vídeos na internet, blogs, que eu gosto de seguir, de várias vertentes. Isso que fique bem claro. Não tem, eu não sigo uma coisa só, é uma salada de fruta, porque eu gosto sempre de passar pelo filtro, porque tem aquele autor que eu gosto, mas ele faz isso que eu acho que na minha cabeça não convém, mas isso eu gosto, daí eu aproveito isso dele. E isso eu coloquei ali, né, nessa pincelada sobre a religião, o que é religião, e algumas religiões africanas, mais da linha africanizada, né? Porque a Umbanda também é uma tem muita influência. Muita influência, né? Muita. Graças a Deus, né? Nós temos influência indígena dos nossos índios daqui, nós temos influência dos negros e nós temos influência dos europeus. Então, graças a Deus, nós temos influência do mundo inteiro para as nossas terras. Por isso que a Umbanda é tão bonita e tão sagrada. E aí, justamente falando nisso, entra o capítulo 6, sincretismo na Umbanda, né? O que é o sincretismo, né, Adri? Aí, é a ponte que a gente faz, né? Eu não vou contar como que foi, por que criou o sincretismo, tá? Porque daí perde a graça, tá? Mas vocês vão lá no capítulo e dão uma lida, que daí fala dos orixás e os seus sincretismos. Por que tem santo católico no altar de Umbanda? E assim, também quero salientar que a gente vai em muitos terreiros, né? Que não tem esse altar, não tem santo católico, nem por isso deixa de ser um terreiro de Umbanda, né? Ou tem outro santo no lugar daquele? Tem lugar daquele, bem porque comum. É a interpretação, né?
Pô, se quiserem saber por que ele difere de um terreiro para o outro, leiam o capítulo 7 aqui, tá, gente? O que são orixás, Isso. orixás na Umbanda e linhas de trabalho. Isso. Aqui eu coloquei nesse capítulo, bem específico, a minha experiência e a minha prática, tá? Por quê? Porque se tu ler, se começar a procurar, não existe 7, existe 13, existe 19, 17, existe 21 orixás cultuados, né? Então, assim, quando eu comecei a ler, nós trocamos uma ideia sobre os orixás, né, Juliana? Não sei se tu te recorda, porque eu pensei assim, meu Deus do céu, né? Vou colocar a minha prática ou vou colocar aquilo que... Eu vou colocar a minha prática, aquilo que eu acredito. Volto a dizer que não acho que está errado. É só a nossa prática aqui que está aqui no livreto, né? Exatamente. É a nossa prática, tá? É um resumo, mas isso não quer dizer que possa ter mais orixás, né? Mas tu também cita que o autor X traz a informação de outro jeito, o autor Y de outro jeito. Então, essas pinceladas são importantes. Eu acho que enriquece muito, porque por que falar de... mas o Sarraceni não chama nem de linhas, ele chama lá não é corporações é o Padrinho Juruá. Também, que ele faz as magias. Exato. Então, cada autor na Umbanda chama de um jeito, denomina de uma forma, e aqui a Adri fez questão de trazer os principais autores, né, e dizer como é na Mãe Maria, né, como é o nosso trabalho. Isso, então, e agora me fugiu, daqui a pouco volta. Leiam o capítulo 7 aqui que vocês vão gostar. Arquétipos, né, ou formas de manifestação, não é, Adri? Isso, as formas de manifestação, porque as pessoas também têm dúvida, quem são os caboclos, quem são os pretos velhos, quem são as crianças, os ibejes, né? Então tá aí, ali também é uma breve explicaçãozinha. Eu lembrei que eu ia dizer, esse livro, eu digo que ele é um livro técnico, né? Porque tem muitos conceitos de outros autores, né? É um livro bem técnico, fazendo uma comparação mesmo entre os autores. Essa é a ideia. Essa é a ideia, porque eu comecei a ler, quando eu comecei a ler, eu disse, meu Deus do céu, mas tem muitos autores bons que pensam diferente. Por que não? Por que não seguir mais linhas? Sim. Também, né? Ao menos conhecê-las. Né? Exatamente, né? Então, estudar isso, né? Saber que existe, né? Ter uma noçãozinha, né? Exatamente. E como religião que somos, né? Umbanda, diferentemente do espiritismo, tem sacramentos. O que são sacramentos? Rituais. E aí a Adriana, muito feliz, nos trouxe aqui. Eu casei na Umbanda, o Juliano casou na Umbanda, né? Eu casei quando eu ainda estava lá. Nós estávamos na terreira de Mãe Maria com o nosso querido mestre Darcy, né? O dia mais nervoso da minha vida. E aí, então, assim, quando as pessoas me perguntam, porque eu casei na Católica também, eu sou casada já há 18 anos. Eu não casei na Católica. Eu casei na Católica. E quando nós completamos exatamente no mesmo dia 10 anos de casado, o seu Darcy sempre dizia quando que eu ia casar, né? Daí eu dizia, calma, seu Darcy, quando a gente completar 10 anos de casado, nós casamos. E bem no dia, nós casamos, completando 10 anos. Então, assim, as pessoas me perguntam, tu casou? Sim, casei na Umbanda. Na Umbanda tem casamento? Tem casamento. Tem casamento, tem batismo. Tem batismo, tem né? funeral. O sacramento fundamental. Porque a gente não vê aí, né? Só no nosso meio umbandista que nós vemos cerimônia, né? Sim. Mas existe sim o funeral. Sim. Né? E aí no capítulo 10, gente, a nossa amiga nos presenteou aqui com... Eu vou falar 6 itens e aí ela vai dar uma pincelada, né? Rituais na Umbanda. Então, ela trouxe um pouquinho sobre a gira, né? O que é a gira? A sessão de Umbanda, o atendimento da Umbanda. Esse ele já resumiu, né? A gira é o que nós fizemos todo domingo de manhã.
né? Aqui na casa é domingo de manhã. Exatamente. Né? É o atendimento. Então, quando a gente fala de gira, por que gira? Porque a energia gira, né? É por isso, só por isso. A Maci, né, é o nosso ritual que nós temos, né? Algumas casas abrem para assistência, outras não, fazem só internamente para os médiums, né? É o nosso ritual com as ervas, que nós maceramos as ervas de cada orixá, fizemos um chá e o resto vocês vão ler ali. Isto! A defumação. A defumação. Quem vem na nossa gira ou quem já foi alguma gira em algum terreiro, alguma casa, algum centro, é a defumação que nós fizemos com as ervas, que é queimado umas ervas no início e os médiuns e a assistência são defumados. Exatamente. Pelo chefe ou pela cambona. Firmeza, o que são as firmezas na Umbanda? As firmezas na Umbanda são as firmezas, são várias firmezas na verdade, sim, né? Sim. Mas quando... Aqui está uma, ó. É né? A firmeza no altar, é a firmeza do ponto, quando a entidade chefe chega, a cambona alcança ali a tábua e a pemba com todo respeito, com todo amor, o que significa aquilo? Isso, tá tudo ali, eu não vou falar, tá? Aquilo ali é uma firmeza. A vela é uma firmeza, a água... Parecido com firmeza tem as consagrações. Então, aí eu posso pegar um santinho em casa e trazer para a terreira para consagrar, tornar aquilo sagrado, consagrar, né? Trazer o sagrado é com o sagrado, consagrar, né? Nós consagramos as nossas guias, nós consagramos o nosso congar, enfim. É possível consagrar qualquer objeto que se deseje também trazendo as entidades. E ela fala um pouquinho sobre as consagrações da Umbanda, né? Homenagens e oferendas. Como fazer as oferendas? Isso. Foi ali breve também a diferença de homenagens e oferendas, né? Oferendas são o que nós ofertamos, né? Até uma flor no nosso congar é uma oferenda, né? Às vezes as pessoas acham que oferenda é uma coisa, né, feia, né? Que existe, infelizmente. Infelizmente. Sabe, existe, mas a gente pode ofertar sim, oferendas, né? Tu pode levar na mata, tu pode levar uma planta para Oxóssi. E ali no livro fala sobre as homenagens e as oferendas. E aquilo que nós praticamos. Isso, aquilo que nós praticamos, né? E que não eu quero deixar claro, né? Vou roubar um pedacinho do livro para dizer para vocês aqui, não é despacho de esquina, gente, né? Isso, era isso que eu queria dizer e não falei, tá? Eu sei, mas eu não me aguento, eu tenho que falar. A nossa mas Umbanda, ele é o chefe, ele Mãe pode. Maria, não faz despacho de esquina. E eu tenho um segredo para contar para vocês. Zélio de Moraes, que fundou a Umbanda em 1908, também não fazia, e os seus descendentes não fazem despacho de esquina. Portanto, quem faz despacho de esquina não é a Umbanda, não é a nossa Umbanda. Nós não julgamos, mas não praticamos, né? Porque daí cada um faz aquilo que acha melhor, né? E sua vida, seu livre-arbítrio, sua consciência, na sua consciência. Né? E deixo claro também que toda vez que nós vamos nos reinos fazer alguma homenagem, alguma oferenda, tudo que vai, volta. Reinos, para quem não sabe, tá? Lugares da natureza. Isso. O mar, a praia é um reino, uma pedreira é um reino, uma mata virgem é um reino, uma lagoa é um reino. Qualquer lugar é um reino natural. É por isso que a gente chama de reino, mas para quem não é da área, né? Um habitat onde vibra muito ali as forças da natureza. Isso aí. E elementos ritualísticos. Então, para quem não sabe o que é o Congá, a Adriana abriu lá, capítulo 11. Isso, daí ali eu selecionei alguns itens, né? Tu quer falar corrido, Juliano? Falo corrido, aí tu fala um pouquinho, aí tu pode falar um pouquinho, tá? No capítulo 11 tem Congá, água, pemba, ponto riscado, guia, ponto cantado, vestimenta, os uniformes, né? Fogo, vela e pólvora,
fumo e bebida. Ok. Eu peguei algum desses Elementos, isso, tá? Para explicar, né? Porque as pessoas olham a gente de guia e perguntam, né? O que são as guias? Porque eu também perguntava, eu também queria questionar, por que da guia? Por que da guia? Então, nós temos a guia da casa, nós temos a guia de Cambono, nós temos a guia do nosso orixá de cabeça, né? O nosso guia que nos rege, né? Então, ali eu explico um pouquinho, explico o porquê da água, por que nós usamos o elemento água, por que nós usamos o elemento fogo, né? Por que da pólvora, né? Porque nós internamente, né? Quando há necessidade, a gente tem um ritual que ali é explicado. Por que deste uniforme aqui, né? Por que da cor do nosso uniforme, né? Por que estar todos de uniforme, né? Não quer dizer se um dia esquecer o uniforme, não pode usar uma calça branca, uma camiseta branca, né? Não vamos fugir disso, mas porque sempre tentamos manter a ordem, a disciplina, né? Porque eu acho importante, um terreiro tem que ter uma casa, um centro, tem que ter esse sistema, essa disciplina, organização, né? Organização, isso faz parte dos trabalhos, do nosso desenvolvimento, dos trabalhos das entidades e respeito para com elas. Sim. Isso é importante. Não sei se eu falei tudo. Tudo, falou tudo. Os papéis da Umbanda. E aí tem o papel do dirigente sacerdote, o papel do cambono, o papel do médium e o que é assistência. Isso. Ali eu expliquei, assim, que eu acho importante, tá? Como forma de organização, né? Nós que trabalhamos dentro de uma casa, nós precisamos saber a quem a gente se dirige, né? A gente se dirige ao nosso dirigente, ele é o nosso chefe material, é com ele que eu preciso conversar, é com ele que eu preciso prestar, sim, alguma satisfação, por respeito, porque ele é o nosso chefe, porque ele cuida da nossa casa, porque ele que mantém a nossa casa, né? A assistência se dirige, né, ao cambono, né, para conversar, para fazer alguma pergunta, para fazer alguma dúvida, né? O cambono que fica ali assessorando as entidades, né? Assistente, quem não sabe, é o visitante, certo, gente? Quem Isso. vai visitar São as um terreiro pessoas que vêm é o assistente. Visitar, que tem um papel fundamental numa casa. O assistente. Uma terreira sem assistência é uma terreira sem não tem prática. propósito. Então, assim, né, quero deixar aqui o meu muito obrigado, toda a nossa assistência e assistência dos terreiros, né, nossos irmãos, o meu agradecimento especial, né, sempre venham nos visitar, venham nos procurar, venham crescer e evoluir com a gente. Isso aí. Umbanda é para ser feito a caridade, senão a gente fechava nossas portas, fazia um grupo fechado e ficava dentro de quatro paredes estudando. Esse não é o propósito da Umbanda. Não, eu até não coloquei aqui o fiscal, né? Mas eu acho que tu fala. Eu acho que eu no falei meio do isso, parágrafo tu fala, sim. Então tem o fiscal também que nos auxilia na distribuição de fichas, né? E fica ali nos auxiliando junto aos nossos trabalhos, trabalhando junto, né? Exatamente. Então para esclarecer que dentro de um terreiro, dentro de uma casa, existe sim, né, a hierarquia, assim como o nosso trabalho, né? Por questão de logística, né? Exatamente. Isso é uma organização, né? Se não tiver um fiscal, que é um médium, que é um trabalhador da casa, lá na porta, para dar bom dia quando você chega, para lhe entregar uma ficha, para bem receber você e arranjar uma cadeira para você sentar. Quando o fiscal não tem o cambono, né, que fica fazendo a parte do fiscal, né? Nosso terreiro é um terreiro pequeno ainda, né? Então, às vezes a gente precisa do fiscal, precisa do cambono na corrente, vai para todos os ângulos, é multi, mas funciona, podem vir, que serão muito bem-vindos. Então, os papéis da Umbanda, para quem não conhece nada da nossa religião, isso aqui é uma dádiva, esse livro, é um presente dos céus.
E na Umbanda, nosso rito, sei que eu vou roubar um pouquinho da palavra, por favor, Adriana. Por favor. A Umbanda sempre termina seus trabalhos dando vazão, dando caminho para as energias que ela movimentou, porque a energia só muda de lugar, né? Toda energia é reaproveitada, é recolocada na natureza. E quem faz esses trabalhos na Umbanda é o Exu, ou Guardiões. E aí a Adriana, para encerrar o livro, né, ela adivinha qual é o nome do capítulo, né? Por que esquerda? Quem são os Exus? Quem é a Pombagira? Assentamentos e tronqueira. E aí, Adri? Assim, eu fiz questão de encerrar o livro, né, com este capítulo, porque eu acho que eles são fundamentais no nosso terreiro. Assim como todos estes aqui que nos acompanham e que eu tenho o maior respeito. Porque eles fazem a nossa porteira, né? Eles nos cuidam durante as giras, durante os nossos eventos, durante as sessões. Então eu tenho assim respeito, tenho agradecimento. Então ali nesse último capítulo, que por coincidência é o capítulo 13, né? Sobre eles. Então eu vou deixar ali para vocês lerem o que é uma tronqueira, que será que ela escreveu? O que é um assentamento e explicando por que tem a casinha na entrada, né? Por que existe uma casinha nos terreiros, nos centros, né? Então é isso, Juliano. Então esses são os 13 capítulos do livro. Deixa eu mostrar a capa. O último capítulo eu fiz uma consideração final, uma conclusão do livro. E o capítulo 15, né, que é as referências bibliográficas. Ali eu coloquei tudo que eu citei como fonte, né, direta, tá? Está aqui, né? Para quem quiser procurar, ler, de repente, eu gostei dessa citação que ela colocou, eu quero ler mais sobre isso, porque é importante. Tem o autor ali. Tem o autor ali, é só ir lá e buscar. Exato. E eu tenho tudo anotado, eu tenho um caderno, né, porque eu sou do caderno, né, sou da escrita. Então eu tenho tudo anotado, todas as fontes também, se alguém quiser tirar alguma dúvida, conversar comigo, fazer algum questionamento, alguma crítica. Eu tenho uma crítica. Tá. Mas antes de tu fazer a crítica, tá? Então eu vou melar ele antes de fazer a crítica, que eu quero deixar esse livrinho aqui para o nosso terreiro, tá? Quero presentear o nosso terreiro. Obrigado. Sou filha, né, da Mãe Maria, né? E do terreiro dos Sete Flechas. Obrigado. Fiz um agradecimento especial para ti, fiz um agradecimento especial, né, pelo nosso mestre Darcy, né, que foi lá, que foi a primeira casa que eu trabalhei. Eu só trabalhei em 2 casas, que foi lá e aqui, né? E eu sou muito grata à espiritualidade, eu sou muito grata a Deus que me ajudou, porque eu tenho um problema sério de visão, né? Mas eu tenho um computador todo adaptado, né, para a minha parte visual, e isso eu venci. Isso aqui é eu acho assim, só as pessoas que convivem, né, sabem, né, a dificuldade de leitura com fonte pequena, mas assim, daí eu ganhei uma lupa grande, ótima para ler livro. Então assim, a gente também tem pessoas, né, que convivem com a gente e querem o nosso bem, e isso é ótimo também, né, porque as pessoas nos auxiliam. Então eu quero agradecer. Agradece a elas, Adri, por favor. Eu não vou citar uma pessoa só, mas eu quero deixar grato todas as pessoas que me auxiliaram, assim, neste livreto, né? Eu sou muito grata, sou muito feliz, e eu acredito que em alguns momentos eu não estava sozinha, tá? Porque eu vou fazer uma fofoca para vocês, eu vou fazer uma confissão, não é fofoca, é confissão, fofoca é feio. Outro dia eu sentei para ler o meu livro, porque eu fiz um livro com uma fonte 18, né, maior, né, para mim, porque daí é melhor para eu ler. Eu não me lembrava de uma coisa que eu tinha escrito no livro. E eu pensei, meu Deus, foi isso que eu escrevi? Sabe? Eu me peguei
eu sentei e fui ler todo o capítulo, sabe? Então, assim, isso é a prova de que Deus estava comigo, junto com os meus guias, os meus protetores, né? A minha Cosminha, Aninha, que é a minha eterna companheira, né? E é isso, eu sou muito grata, agradeço a todos vocês, né? Que me solicitaram o livro por PDF, o livro impresso. É isso, eu nem vou falar mais porque eu acho que eu vou chorar de emoção. A minha crítica é que ela esqueceu de colocar o e-mail dela no livro. Pois é. Eu não falei isso pra ela. Agora que eu tô falando. Isso, e eu vou dizer, a minha irmã de Caxias me fez essa pergunta. O autor tem que ter, eu tenho que poder contatar o autor. Ela disse, mana, eu observei no teu livro que tu não colocaste o teu e-mail. Daí eu disse pra ela, agora é tarde. Porque daí o PDF já tinha se espalhado. Tá? Mas vamos dar um jeito de corrigir. Então assim, eu vou colocar, né? A gente edita o PDF, dá um jeito de botar lá de algum jeito informar o e-mail. Isso, mas é que assim, os PDFs pra frente, então. Isso. Isso sim, eu vou refazer, né? E porque isso foi uma gafe. Foi um esquecimento, né? Não imaginei, Mas né? pode falar aqui teu e-mail, Adri, por favor. Meu e-mail é aazanete74@gmail.com, tá? É o Azanete. O Zanete é com 2 T's? Com 2 T's e E, tá? Isso. Zanete. Zanete74@gmail.com. Teve algumas pessoas que me acharam pelo nome e me chamaram pelo Face, perguntando se eu era a moça que tinha escrito o livro. Olha aí. E pedindo, né, o PDF. Então isso, né? Coisa boa. Se propaga, as pessoas, né, vão levando um aos outros. Quem sabe o ano que vem eu não posso fazer escrever mais um pouquinho, né? Exatamente. Porque eu acho que a pandemia ainda vai se prolongar ainda, acho que até fevereiro do ano que vem. Então, mas eu já estou pensando aí em alguma coisa. Adri, eu quero dizer que eu tenho certeza que a espiritualidade está nos guiando. Sim. Nós, graças a Deus, somos apenas a parte final. É aquela parte que materializa aquilo que foi pensado por uma série de entidades. E esse vídeo hoje está chegando em vocês, a vocês, não porque o Juliano imaginou isso ou a Adriana, mas porque com certeza lá em cima houve um planejamento para que isso acontecesse. Eu imaginei essa situação. Se esse livro foi escrito e chegou à matéria, se concretizou e ela teve que comer um dobrado para que isso acontecesse, porque uma coisa é a vontade, uma coisa é a intuição, outra coisa é a capacidade de transformar uma ideia, uma inspiração em matéria. E o Juliano insistiu bastante também. Eu dei umas enroladas nele, né? Porque eu nem sabia se eu queria divulgar isso em PDF. Exatamente. Porque eu sou uma pessoa muito humilde, quem me conhece sabe, eu não achei que eu, poderia ajudar tantas pessoas, né? Bah. Tá aqui, gente, a versão, eu vou chamar de beta 1, assim, né? Não é nem a versão 1.0, é a antes da 1.0, porque eu tenho certeza que ela vai crescer com essa obra, vai evoluir, e no sentido sempre de mostrar a simplicidade, a riqueza da nossa religião, né? Aqui tem todos os conceitos de Umbanda? Claro que não. Tem tudo que a casa pratica? Claro que não. Tudo que está aqui exatamente como nós praticamos? Não. Mas é assim, aqui está a nossa essência. A nossa essência está aqui. Não está, porque nós temos um chefe da casa, que é o nosso Caboclo Sete Flechas, e ele que nos dá as orientações. Exatamente. E aquilo que eu escrevi no livro e que a gente já falou. Talvez ele mude alguma cor, talvez ele mude algum ritual, talvez, né? Exato. Nós estamos na mão dele, muito bem amparada, diga-se de passagem. Na mão de Deus. Isso aí. Mas isso aqui, gente, é uma pérola. Uma pérola.
Fico muito feliz. E aqui está o exemplo de uma pessoa que, com alguma dificuldade visual, escreveu um livro. Um exemplo para ser seguido. Isso é um exemplo para ser seguido. Pessoal, se tem alguém que tem algum problema de visão, como eu, né? Eu fiz fonte 18, tá? Uma fonte maior, eu fiz esse e eu fiz um outro para presentear uma outra pessoa, né? Que também eu sei que ela tem dificuldade. Então, se tiver alguém que prefere fonte 18, 20, enfim, não fique, né, com vergonha nem nada. Eu mesmo no PDF posso ampliar, posso fazer isso, né? E posso enviar para a pessoa uma fonte maior. Enfim, a gente me veio aqui na cabeça, puder ajudar, né? Uma pessoa, eu nem sabia, né? Que usando o leitor, para quem vai ler no celular e baixar o PDF, tá, gente? Se usar o leitor Acrobat Reader, dá para aumentar a fonte e ele requebra o texto. Eu tenho no meu celular adaptado, já vou passar a informação, né? Sim. Eu tenho um aplicativo que o nome dele é Big Font, tá? Daí ali tu instala para dentro, né? Tu baixa aquele aplicativo e ali tu coloca a fonte até 200 vezes maior do que a fonte do celular. Olha. Então, fica e dá para ler o livro nele? Dá, porque daí a fonte usa a fonte, esse aplicativo ele insere dentro do celular, então todas as fontes dentro do teu celular é adaptada. Facebook, todos os Entendi. Google Maps, enfim, Tudo. né? Todos os textos, enfim, são todos adaptados. E daí tu consegue ter uma facilidade maior, e é isso que a gente tem que buscar, né? Se adaptar com as dificuldades, né? Eu sou muito grata com a minha dificuldade, né? Porque eu cresço com ela, né? Eu cresço com ela, e é assim que a gente deve encarar as nossas dificuldades, né? Se a gente se lamentar, é pior, né? Eu agradeço, né? Todos os dias por inúmeras coisas, né? E uma delas é poder estar enxergando e enxergar ainda, e enxergo, graças a Deus, muito bem. Gente, eu quero agradecer a todos vocês, mandar meu abraço e quero convidar a Adriana, se tu quer fazer uma oração de encerramento. Eu acho que a gente pode fazer a leitura do Oração de São Francisco. Por favor. Para fazer o nosso encerramento, para matar um pouquinho a saudade dos nossos encerramentos, das nossas... Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Uma boa noite a todos, com muitas bênçãos, né? Muita luz nas casas de todos vocês. E ore sempre, ore e vigiai os pensamentos, como diz Jesus, né? A gente precisa orar e vigiar todos os dias os nossos pensamentos. É isso aí. Meu muito obrigado a todos vocês, espero que tenham gostado. Quem não leu, leia o livro, vai estar disponível no nosso site. Se for possível colocar no Facebook, vamos colocar também na página da nossa terreira no Facebook. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, saravá!